Olá, pessoal. Eu sou Edipo Augusto Ferreira Macedo, advogado, sócio administrador da Ferreira Macedo, Sociedade Individual de Advocacia. Se você é servidor público, advogado, servidor e acha que basta levar uma certidão antiga no INSS para averbar seu tempo, pare agora. Existe um buraco negro na legislação previdenciária que define o que conta e o que não conta quando trazemos tempo de serviço público para o INSS. Se você errar a data de um recolhimento facultativo ou apresentar uma CTC fora do modelo novo de 2024, o pedido é indeferido na hora. Hoje vamos fazer um raio-x aqui na tela com você sobre as regras de validação desse tempo. Estamos aqui na subseção 1, o tempo de contribuição do servidor ou empregado público da Instrução Normativa 128, que rege a atividade do servidor dentro do INSS. Ele diz quais períodos de atividade no serviço público podem entrar na sua contagem de tempo de contribuição aqui no regime geral. No artigo 212, nós temos aqui o período em que o exercício da atividade teve filiação a regime próprio de previdência social, devidamente certificado pelo respectivo ente federativo, na forma da contagem recíproca, observando que o tempo a ser considerado é o tempo líquido de efetivo exercício de atividade, né, que é a regra de ouro da contagem recíproca. É o básico bem feito. Para trazer tempo do Estado ou município para o INSS, você precisa de uma certidão de tempo de contribuição, a CTC. E atenção, só vale o tempo que você realmente trabalhou. Palavra-chave aqui é tempo líquido. Muitos servidores antigos têm licença prêmio, não gozadas, que eram contadas em dobro antigamente. O INSS não aceita tempo fictício. Se a sua CTC vier com aquele bônus de tempo, o INSS vai glosar, ou seja, cortar esse período. A certidão tem que trazer o tempo limpo, dia a dia trabalhado. Adiante, nós temos, lembro dos cartórios, né? Da Justiça também. Inciso 4. O de tempo de serviço prestado à Justiça dos Estados, às serventias extrajudiciais e às escrivanias judiciais, desde que não tenha havido remuneração pelos cofres públicos e que a atividade não estivesse, à época, vinculada ao regime próprio de previdência. Estamos falando do pessoal do cartório extrajudicial e das escrivanias antigas que não eram pagos pelo Estado, mas sim pelas custas, né, os emolumentos, ou diretamente pelo titular do cartório. Isso aqui é ouro para revisão de aposentadoria. Muitas pessoas trabalham em cartórios nas décadas de 70, 80, não eram servidores públicos estatutários, né, antes da Constituição, mas também da Constituição atual, mas também não tinham carteira assinada. A instrução normativa permite reconhecer esse tempo no INSS desde que prove que não houve filiação a um regime próprio, né? A um RPPS na época. É um tempo que costuma ficar esquecido na gaveta. Agora, nós precisamos ter atenção máxima. Essa é a parte que 90% dos planejamentos previdenciários erram. O servidor público podia pagar INSS por fora, como facultativo? Depende da data. Vamos ver aqui a cronologia na lei, né? Texto valida contribuições como facultativo de servidor público sujeito a regime próprio no período de 25 de julho de 1991 a 5 de março de 1997. Depois, valida apenas quem acompanhou o cônjuge no exterior até 15 de dezembro de 1998. Essa janela histórica, né? Existe uma janela histórica aqui. Se o servidor pagou carnê do INSS como facultativo entre 91 e 97, enquanto trabalhava no Estado, esse tempo vale. E o marco divisor é a emenda constitucional 20, de 15 de dezembro de 98.
A partir dessa data, né, é proibido o servidor público contribuir como facultativo para o INSS, salvo se ele estiver afastado sem vencimentos, né? A famosa licença não remunerada. Se o seu cliente é um servidor antigo e paga o carnê do INSS hoje, achando que vai aumentar a aposentadoria, ele está jogando dinheiro no lixo. O INSS não vai contar esse tempo, você terá que pedir a restituição. Ainda, digno de nota, os mandatos eletivos, né, de vereadores e prefeitos. Inciso 11. O detentor de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal de 1º de fevereiro de 1998 a 18 de setembro de 2004, desde que não vinculado a qualquer regime próprio. Prefeitos e vereadores. Antes de 2004, a regra era uma bagunça, né? Eles só eram segurados do INSS, se não tivesse regime próprio. Nós temos vídeo a respeito, por favor, consulte nossa videoteca. O marco aqui é a Lei 10.884 de 2004. Antes de setembro de 2004, se o vereador não recolheu, ele precisa indenizar para contar o tempo. Depois de 2004, a filiação ao INSS virou obrigatória, né? Se não houver regime próprio local. Se você pegar um caso de ex-político, olhe sempre se o mandato foi antes ou depois de setembro de 2004. Agora, nós temos a nova CTC, né? Tá? A CTC oriunda de outros regimes emitidos a partir de 1º de julho de 2022 deverão seguir o modelo constante no anexo 9 da referida portaria e estar acompanhada da relação das bases de cálculo de contribuição. Essa redação, alterada pela Instrução Normativa 167 de 10 de junho de 2024. Antigamente, cada prefeitura fazia a CTC do jeito que entendia, né? Acabou. Agora a CTC tem que seguir o modelo federal, né, o anexo 9 da portaria 1467, que vai estar disponível para download na descrição do vídeo, e obrigatoriamente vir com a planilha de salários, né? A relação das bases de cálculo, que é o anexo 10 da mesma portaria, também disponível para download na descrição do vídeo, se o período for posterior a junho de 1994. Note que a norma exige isso para certidões emitidas a partir de julho de 2022. Se o cliente chega no escritório com uma CTC emitida no mês passado pelo município, mas ela está no modelo antigo, né, no papel de pão, das INs anteriores, o INSS vai rejeitar o pedido de exigência. Você, como especialista, já deve solicitar o RPPS, né, o regime próprio, a emissão no modelo correto, contendo a relação das bases de cálculo, para não travar o PAP, né, o processo de aposentadoria. E resumindo essa análise dos artigos 212 e 213, o tempo líquido, né? É a primeira coisa. Não existe mais tempo fictício na CTC. A questão dos facultativos, né? O servidor só podia pagar o INSS até 1998, ou se estiver de licença sem remuneração. E a forma da CTC emitida hoje tem que seguir o layout da portaria 1467 com relação de salários anexos. O INSS analisa isso no detalhe. Se passar uma vírgula errada, o benefício cai em exigência ou é indeferido. Você tem tempos mistos, né, de serviço público, mais regime geral, queria que você pegue seu CTC agora e olhe a data de emissão e se ela tem a tabela de salários anexos. Se não tiver, você já sabe onde o problema vai estourar. Esse vídeo foi útil? Dê um like, se inscreva no canal, compartilhe. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e até a próxima.